escrever o nome completo. Aula 6, exoneração de pensão alimentícia. Dia 16. Turma 6M. 6M nessa turma? Eu dou aula dia de Isso, hoje para o professor. sexto. Dia de hoje eu dou aula para o sexto e para o sétimo semestre. A mesma disciplina. Então, 6M, Matheus, Vida. Por favor, gente. Nome completo. Verônica ganhou o prêmio da Veloz da turma. Verônica Marques. Pronto? Vamos lá. Bom, gente, aula de ação de exoneração de pensão alimentícia. O arquivo está na tela aí, com vocês compartilhado. Bom, a ação de exoneração, gente, é uma ação muito importante para quem trabalha com direito de família, até porque é a forma que a parte tem de se desobrigar daquela pensão alimentícia, tá? Então, primeira observação que eu trago a vocês, logo no início na aula, e informação muito importante, inclusive, é que a obrigação de prestar alimentos, ela não encerra automaticamente. Então, do contrário que muitas pessoas pensam, ao atingir a maioridade, a pensão alimentícia, por exemplo, não cessa automaticamente, tá? Então, muita gente pensa que, ó, meu filho vai atingir a maioridade, vai fazer 18 anos, vou parar de pagar a pensão. E não é assim que ocorre, tá? Vocês vão ver na aula de hoje que a pensão, a obrigação de prestar alimentos, ela não cessa automaticamente. Precisa-se de uma ação judicial para tanto, tá? A ação essa que nós estudaremos hoje, a ação de exoneração de pensão. Então, gente, preciso que fique bem claro na cabeça de vocês que a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente. Seja qual for a necessidade da parte, seja qual for o motivo de uma possível exoneração e de uma possível extinção de uma obrigação alimentar, ela não vai cessar automaticamente. Isso eu preciso que fique bem claro na cabeça de todos vocês, para a gente evitar, por exemplo, uma orientação para uma pessoa no sentido de que seu filho já pode prover sozinho, seu filho já tem autonomia financeira, seu filho já tem mais de 18 anos, seu filho é rico, etc, etc, pode parar de pegar pensão. Não é bem assim que ocorre, tá certo? Precisa-se, portanto, de uma ação judicial de exoneração de pensão alimentícia. Ação da aula de hoje. Bom, assim sendo, vamos dar início à nossa aula explicando quando será cabível uma ação de exoneração. Gente, o que é uma ação de exoneração? Quando se cessarem aí as condições que amparavam aquela obrigação alimentar, a parte pode requerer uma desobrigação através desse processo. E quais são os casos de desoneração, na verdade, desobrigação de um pagamento de pensão alimentícia, seja qual for o motivo, que determine que o magistrado possa cessar aquela obrigação de pensão. Bom, os casos mais comuns são, exemplo, emancipação de um filho, tá? Quando o filho também atinge a sua maioridade. Então, suponhamos que seja aquela pessoa que esteja recebendo a pensão alimentícia
por conta do grau de parentesco, notadamente a filiação, tá? Então, requerer uma ação de alimentos em face do seu pai e esse filho atinge a maioridade. Bom, atinge os 18 anos de idade. Ou se emancipa, tá? Aos 16, 17 anos, ele requer aí a emancipação e efetivamente é emancipado. Nessas hipóteses, poderá parte que paga aquela pensão requerer uma exoneração, dizendo, olha, meu filho, ele já é maior, ele já pode prover o seu próprio sustento, assim sendo, não requer mais a pensão alimentícia, não necessita mais daquela pensão alimentícia. Obviamente, a parte vai precisar lastrear a sua inicial, assim como a gente vai estudar na aula de hoje, com os documentos inerentes à comprovação daquele argumento, tá? Bom, preciso deixar bem claro que existe uma jurisprudência do STJ que permite que aquela pessoa continue recebendo a pensão alimentícia, inclusive atingindo a sua maioridade. É quando aquela parte, notadamente, cursa um ensino superior, tá? Portanto, faz uma faculdade, ou um ensino a título de profissionalização. Então, a pessoa está no nível profissionalizante, fazendo, por exemplo, curso técnico de enfermagem e outros cursos profissionalizantes, tá? Bom, o que é que diz a jurisprudência do STJ? Que aquela parte que, embora tenha atingido a maioridade, ainda está cursando um nível superior ou um nível profissionalizante, obviamente não pode ter aquela pensão cessada. Porque há de se admitir que aquela pessoa ainda não tem a sua autonomia financeira. Chamo a atenção de vocês para que essa jurisprudência seja alcançada, é preciso que a parte tenha seguido o cronograma educacional completo, sem interrupções. Ou seja, aquele indivíduo terminou o nível médio e aí ingressa imediatamente na universidade. Ou aquele indivíduo encerrou ali o nível médio e começou um curso profissionalizante, de uma forma ininterrupta, tá, gente? Então, a jurisprudência determina que mais ou menos aos 24 anos de idade seria um prazo razoável para aquela parte ainda continuar recebendo uma pensão, tá? Então, observação importante que vocês precisam anotar no caderno de vocês. A pensão não cessa automaticamente à maioridade. A pensão pode ser postergada até os 24 anos, analisando, portanto, a jurisprudência do STJ, desde que essa pessoa continue os seus estudos, tá? Partindo para um nível superior ou para um nível técnico, um nível profissionalizante. Ah, Matheus, e aquele indivíduo que está atrasado na escola, perdeu de ano 5 vezes na sétima série, perdeu de ano mais 3 vezes na oitava série e atingiu a maioridade, ainda está na oitava série. Tem direito à pensão? Não, tá? A jurisprudência não ampara esses alunos que, notadamente, não têm um compromisso escolar adequado, tá? Seja por qual for o motivo. Então, aquele indivíduo que perdeu de ano reiteradas vezes, que ainda não está ou no nível técnico ou no nível superior, não vai ser abarcado por essa jurisprudência do STJ, tá certo? Preciso que isso fique bem claro para evitar interpretações do tipo: ah, fulano está estudando ainda e o pai suspendeu a sua pensão. Isso não era possível porque Mateus disse que a jurisprudência do STJ protege aquela pessoa que ainda está estudando. Mas a gente precisa levar em consideração que aquela pessoa não deixou de estudar, tá? Aquela pessoa também que sai da escola e depois
entra na faculdade anos depois só para segurar a pensão. Também não estão aí agraciadas com essa jurisprudência do STJ, tá certo? Então, gente, atingiu a maioridade, vamos observar se aquela pessoa encontra-se estudando no nível superior ou no nível técnico profissionalizante, tá? Sem interrupções. Se assim for, essa pessoa poderá sim ter a manutenção da sua pensão alimentícia até os 24 anos de idade. Seria um prazo razoável para aquela pessoa se formar, tá? Então, dos 18 aos 24, temos aí 6 anos, então seria um prazo razoável que a jurisprudência entende que aquela pessoa poderá se formar e, a partir de então, prover o seu próprio sustento, tá certo? Bom, outro exemplo que pode ensejar uma exoneração de alimentos é quando a pessoa casa. A pessoa casa ou passa a viver junto com alguém. Passa a viver maritalmente, tá? Bom, se aquela pessoa tem condições de casar, notadamente aquela pessoa não precisa de uma pensão alimentícia. Ora, se eu parto do pressuposto que aquele indivíduo que casa, que aquele indivíduo que passa para um estágio de sua vida em que ele pode não só se manter, mas constituir uma família. Eu parto também do pressuposto que aquele indivíduo que está casando, gente, não está mais precisando de um auxílio financeiro do seu genitor, por exemplo, tá? Então, aquela pessoa que casa, que casa, notadamente também poderá sofrer a interrupção da sua pensão alimentícia, tá? Isso vale tanto para aquela ex-esposa que recebe a pensão do ex-marido, para também aquele filho que se casa e, ao se casar, notadamente, ele já está tendo autonomia financeira, tá? Então, outra causa aí exemplificativa de uma possibilidade de cessar a pensão alimentícia através da ação de exoneração de alimentos, tá certo? Outro caso, que também, inclusive, há muita discussão sobre isso, mas já está pacificado, é quando a ex-mulher engravida, tá? E se essa mulher engravidou, ela engravidou de alguém que não seja aquela pessoa que paga a pensão, tá? Então, se aquela pessoa engravida, pressupõe que ela tenha já um relacionamento. Então, se ela já tem um relacionamento, já tem uma nova relação, não há por que ainda ficar recebendo pensão do ex-marido ou da ex-mulher. Só do ex-marido nesse caso, porque só quem pode engravidar é a mulher, né? Mas se a pessoa está recebendo aí uma pensão do ex-marido e engravida, gente, obviamente essa pessoa já está com alguma nova relação. Ah, professor, mas pode ter sido um ficante, então vai caber a ela no processo tentar comprovar que ela não tem aquele relacionamento, tá? Porque vocês viram comigo que um novo relacionamento pressupõe aí a possibilidade de suspender aquela pensão, ok? Suspender não, cessar aquela pensão através da ação. Ok, gente? Bom, outra possibilidade é quando aquele alimentando não precisa mais dos alimentos, tá? Então, pode acontecer de uma criança eventualmente não precisar mais dos alimentos porque atingiu a sua autonomia financeira? Pode. Vamos observar aí os youtubers da vida, tá? Aqueles meninos que ganham fortunas e mais fortunas através de, por exemplo, o YouTube. Temos também vários exemplos no esporte, tá? Jogador de futebol com 15 anos ganhando muito bem, então não necessitando mais daquele auxílio financeiro do seu genitor. Nesses casos também, o genitor poderá mover uma ação, gente, de exoneração de pensão alimentícia, comprovando que aquela outra parte já atingiu a sua autonomia financeira. Então, imagine aí um pai que pagava uma pensão alimentícia a um filho desde os
sei lá, 2 anos de idade. Esse filho, aos 10, 11 anos de idade, tem um canal no YouTube e está ganhando R$ 300 mil por mês. R$ 300 mil por mês. Então vocês há de convir que esse pai poderá alegar em juízo que aquele filho não mais precisa daquela pensão alimentar. Ah, Matheus, mas ele não vai ser mais obrigado? Pelo menos, gente, enquanto o filho tiver autonomia financeira, pode ser que ele não seja mais obrigado a prestar esse auxílio financeiro, ok? Então, não vamos falar aqui de auxílio afetivo, que aí já é uma outra discussão, que aquele pai que abandona o filho afetivamente pode até sofrer uma ação indenizatória no futuro por abandono afetivo, tá? Uma tese relativamente recente, arguída aí pelo professor Rodrigo da Cunha, de Minas Gerais, que teve muito êxito, notadamente nos anos de 2014, 2015. Então, estamos falando aqui de um auxílio financeiro, tá? Então, aquele pai que não tem condições de pagar aquela pensão, mas o filho está muito bem financeiramente, ele pode sim, gente, através de uma ação de exoneração, alegar a autonomia financeira daquela parte e dizer que não tem condições de manter aquela pensão e, inclusive, o filho já pode se manter sozinho, ok? Embora tenha lá 10 anos, no exemplo que eu trouxe, 12 anos, enfim. Ok, gente? Bom, outra forma que a pessoa pode aí, eventualmente, se exonerar de uma obrigação de prestar alimento é quando aquela pessoa sofre, por exemplo, alguma doença grave, doença essa que ele precise necessariamente, durante aquele período, até exonerar sua pensão. Aí nós estamos falamos também, em caso de doença, nas ações revisionais de alimentos. Mas observe que na ação revisional de alimentos, aquela parte não vai ficar desobrigada de pagar os alimentos, tá? Então pode até haver uma redução daquele valor da pensão. Já que na exoneração, a parte vai ficar desobrigada, ok? Como não transita o julgado, pode ser até que no futuro a parte precise novamente dos alimentos e consiga aí judicialmente de novo propor uma nova ação de alimentos e ficar configurado naquele caso concreto que ele já pode pagar, tá? Mas suponhamos, gente, uma pessoa que tenha sido diagnosticado com câncer, esteja no estado terminal, no leito de uma UTI, que esteja eventualmente aí sem poder trabalhar, no estado terminal de câncer. Não é razoável que essa pessoa tenha a obrigação de pagar alimentos. Não é razoável que se proponha só uma ação revisional e reduza o valor dos alimentos, porque aquela pessoa, eventualmente, se for aí, por exemplo, uma pessoa que seja um profissional autônomo, suponhamos um vendedor, que ele ganha apenas da sua comissão e não esteja em condições de ganhar nada. Por quê? Porque está no leito de um hospital em estado terminal de câncer. Então, não seria razoável que essa pessoa aí reduzisse apenas aquela pensão, mas sim cessasse a sua obrigação alimentar. Ok? Bom, qual seria a base legal, gente, para propor uma ação de exoneração de pensão? O próprio Código Civil, artigo 1699, e a Lei de Alimentos, artigo 15 da Lei de Alimentos. Tá certo? Como será esse procedimento? Bom, chama a atenção que aqui na ação de exoneração não é um rito especial, tá? Não é aquele rito lá da revisional de alimentos ou da ação de alimentos. A gente vai seguir aqui um procedimento comum, tá? Partindo do pressuposto que aquela parte que está pretendendo exonerar aquela pensão não necessariamente vai estar numa situação de urgência, tá? Então, vamos observar que quem, por exemplo, atinge a maioridade, aquele pai que pagava aquela pensão, não tem aquela urgência de desobrigar da sua pensão alimentícia, tá? Então, obviamente, o rito aqui vai ser do procedimento comum. Não é aquele rito tão célere como na ação de alimentos e nem na ação revisional. Vai ser um procedimento
comum, ok? Bom, por ser o procedimento comum, a gente vai seguir todos aqueles procedimentos do artigo 319 seguintes do CPC, tá? Então, a petição inicial, qualificação das partes, dos fatos e do direito, tá? Pedido certo e determinado. E aqui a gente parte para o foro competente. Bom, o foro competente aqui, gente, da ação de execução, a gente vai seguir a regra geral, tá? Que é o domicílio do réu. Então, o réu, na ação de exoneração, vai coincidir com aquela pessoa que recebe a pensão, tá? Então, a gente vai chegar no domicílio da mesma pessoa lá da ação de alimentos e da ação revisional, mas por uma coincidência, porque aqui o réu, aqui vai ser o domicílio do réu, que coincidentemente vai ser também quem recebe os alimentos, tá certo? Então, o réu da ação de exoneração é a pessoa que recebe os alimentos, então a ação de alimentos vai ter que ser proposta na sede dele, tá certo? Na comarca em que aquela pessoa que recebe os alimentos, ela mora, ok? Bom, quais são os questionamentos importantes para propor essa ação, gente? Primeiro, onde foi fixada a pensão? Por que vocês precisam dessa informação? Porque vocês vão lastrear a sua inicial, a petição inicial, com esse documento, que seria a sentença que determinou a obrigação de prestar alimento. Assim como na revisional, a gente precisa mostrar ao juízo qual aquela pensão que está sendo revisada. Aqui na exoneração, a gente precisa demonstrar ao juízo também, gente, qual a parte, quem foi o juiz que determinou que aquela parte pagasse essa pensão. Então, qual a obrigação da parte estipulada em sentença? Como a gente comprova isso? Através da própria sentença, tá? Então, o documento indispensável é o documento que fixou a obrigação de prestar alimentos, tá certo? Outro questionamento importante que você tem que fazer ao seu cliente é por que ele está pedindo aquela exoneração, tá? Então, qual seria o motivo para a gente ver se está elencado naqueles exemplos que a gente trouxe no início da aula? Então, qual seria o motivo dessa exoneração? Ah, doutor, meu filho já vive com alguém, já se casou, minha ex-esposa já casou com outro homem, já mora junto com outro homem, minha ex-esposa já está inclusive grávida, então não é razoável que eu fique pagando pensão para ela, etc, etc. Então, importante a gente saber a causa daquele cliente estar pedindo a sua exoneração, para a gente entender se realmente é uma causa passível de uma exoneração ou seria aí mais enquadrado na situação de uma revisional, por exemplo, tá certo? Bom, quais documentos importantes? Claro, documentos pessoais, aquela certidão de nascimento para quem pagava pensão em decorrência da filiação, por exemplo, tá? Cópia da sentença, esse documento é indispensável, não tem como exonerar uma pensão se você não traz a sentença. Tá certo, gente? A sentença que restou aí a obrigação de prestar aqueles alimentos, tá? Carteira de trabalho, eventualmente, se você comprovar o desemprego, mas lembrando que essa situação do desemprego vai ser mais latente nas situações que aquela parte não possa trabalhar de forma alguma, como eu trouxe aí, por exemplo, aquela situação de alguém que está no leito de uma UTI no estado terminal de câncer, tá? Todos os documentos que comprovam também as condições do alimentado, tá? Ou também alimentando, tem gente que chama alimentado, tem gente que chama de alimentando, inclusive fotos em redes sociais. Aqui vale a mesma situação da ação revisional. Então, você pode conseguir comprovar, eventualmente, que aquela pessoa que recebe os alimentos não tem mais necessidade de, de receber aquela pensão de quem paga, tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que é um jogador de futebol, um youtuber da vida, e você não tem como provar financeiramente que aquela pessoa recebe uma fortuna. Mas vocês conseguem, através de redes sociais, reportagens, revistas, notícias de internet, etc., etc., lastrear a sua inicial
de que aquela pessoa já tem aí a sua autonomia financeira, tá certo? Bom, receitas de laudo médico também sempre serão bem-vindos a toda ação, não só de alimento, como exoneração e revisão, para comprovar o estado de saúde daquelas partes ali envolvidas. E testemunha, gente, que sempre será também um meio de prova idôneo que poderá aí ratificar os termos da sua inicial, ok? Bom, assim, o valor da causa na ação de exoneração vai ser o valor mensal que você pagar a pensão multiplicado por 12. Ora, se você quer desobrigar daquela, daquele valor mensal que foi estipulado, aquele valor mensal multiplicado por 12 vai ser o valor da causa, porque você está tentando desobrigar da prestação no total, ok? Bom, com isso eu fim da aula, trazendo um modelo para vocês de uma exoneração de pensão. Olha aqui, fulano de tal, brasileiro, divorciado, aposentado, portador do CPF tal, RG tal, vem por seu advogado apresente de Vossa Excelência proporção de exoneração de alimentos, observando-se o procedimento comum com pedido liminar. Pode haver pedido liminar, gente, na ação de exoneração? Pode, tá? Então, desde que você comprove ali a necessidade, o dano irreparável que pode haver também, perigo na demora é fumaça do bom direito, então vocês podem sim fazer pedido liminar, tá certo? Em face de LWS, brasileiro, solteiro, portador do RG tal. Nos dados do processo número tal, ação de alimento processada pelo doutor juiz da terceira vara civil desta comarca, o autor concordou em pagar a pensão alimentícia para o réu, seu filho, no valor de um salário mínimo por mês. A obrigação alimentícia foi fixada com base na menoridade civil do réu. Entretanto, este alcançou a sua plena capacidade civil no último dia 00, aqui é a data que ele atingiu a maioridade. Tem gente que fica esperando, gente. A parte feira de aniversário, protocola a exoneração no dia seguinte. Considerando que a obrigação alimentícia teve como fundamento exclusivo o poder familiar, que se extinguiu com a maioridade do réu, o alimentante necessita de tutela judicial a fim de ver declarado o fim de sua obrigação. Ressalte-se, por ser oportuno, que além de legalmente capaz, o réu é um jovem saudável que se encontra trabalhando, aferindo boa renda mensal e não se encontra matriculado em curso superior. Lembra que eu falei para vocês daquela jurisprudência do STJ? Pois então, e não encontra-se matriculado em curso superior. Eu colocaria até em negrito aqui, ó, em negrito, essa informação. E não se encontra matriculado em nível superior. Ante o exposto, considerando que a pretensão do autor encontra rimo no artigo 1699 do Código Civil e na Lei de Alimentos, requer gratuidade na Justiça, intimação do MP, isso aqui é a divergência porque pressupõe que ao atingir a maioridade, não há mais interesse do MP na causa, tá? Então, como se trata aí de uma pensão por cautela, o advogado deixou aqui a intimação do MP. Mas eu, particularmente, entendo que não seria necessário, tá? O MP já tem muitos processos para intervir e, ao atingir a maioridade, notadamente, você já está arguindo aí na inicial que não há interesse do Ministério Público, tá certo? Então, há uma divergência na doutrina. Tem gente que prefere manter intimação do MP, tem gente que não prefere não manter, até porque o processo fica mais rápido, já que não precisa aí abrir prazo para o MP, etc. Tá certo? Suspensão através de liminar dos alimentos devidos pelo requerente ao seu filho, oficiando-se ao INSS. Benefício tal, determinando que cesse o desconto na pensão até a decisão final. Citação do réu para querendo apreender resposta no prazo legal. A exoneração definitiva da pensão. E aqui protesta provar por todos os meios de prova em direito admitido. Ok, gente? Temos aqui pede deferimento. Bom, essa é a ação de exoneração de pensão, tá?
Então, não é uma ação complexa, não é uma ação complexa, desde que você consiga comprovar que aquela parte que recebe alimento não mais precisa daquela pensão. Ok? Agora eu vou abrir para perguntas, dúvidas, sugestões, questionamentos de vocês. E tem gente chegando na aula agora. Alguma dúvida, gente? Vamos ver aqui. Temos 30 pessoas online. João, você chegou na hora certa, viu? Tá com alguma dúvida? Hein, João? Quem Professor, mais? Oi. tem como o senhor explicar de novo essa parte da, tipo assim, igual a pessoa, o de menor que recebe pelo YouTube? Sim, eu falei o seguinte, Grazi, que em algumas situações o autor da ação de exoneração poderá comprovar que aquela pessoa, seu filho, por exemplo, já atingiu a sua autonomia financeira, tá? Então, uma das formas de você poder requerer a exoneração da pensão é quando a outra parte atinge a sua autonomia financeira, podendo prover seus próprios alimentos, prover seu próprio sustento, tá? E aí eu dei exemplo de uma pessoa que é menor, uma criança, eventualmente, um adolescente, que faz sucesso no YouTube e é um YouTuber, tá? Aferindo uma renda mensal muito alta, muito significativa. Obviamente, aquela pessoa já atingiu a sua autonomia financeira. Entendeu, Grazi? Então, não é razoável que o pai continue pagando uma pensão para uma criança que, por exemplo, ganhe 300 mil reais no mês, 200 mil no mês, ou qualquer valor, desde que possa se manter sem a necessidade daquela pensão. Certo? Certo, professor, Afinal de obrigado. contas, afinal de contas, vocês estudaram comigo que os requisitos para que se conceda uma pensão alimentícia são necessidade, qual mais, gente? O trinômio, vamos ver se alguém me fala aqui. Qual trinômio que a gente alega na ação de alimentos para se justificar aquela pensão? Vamos lá? No chat ou então, Possibilidade, sim, necessidade, sim, e o outro, alguma coisa relacionada a dinheiro que eu esqueci. E razoabilidade. Isso. positivo, positivo. Necessidade, razoabilidade e possibilidade do réu pagar, tá? Então, necessidade da parte que pede, possibilidade da parte que responde a ação pagar e a razoabilidade seria razoável aquela parte pagar aquele valor. Nesse exemplo que eu trouxe do YouTube, quem me perguntou, Grazi, Grazi, no exemplo que eu trouxe do YouTube, aquela parte atura, aquela parte lá da pensão tem necessidade Hum, de receber a Não, pensão? não. Bom, então pronto. Então a gente quebra um, um dos pré-requisitos estabelecidos no tripé, né? E aí não tem como se sustentar o tripé. Então, obviamente, a pessoa não tendo mais a necessidade, gente, pode sim sofrer uma ação de exoneração de pensão, tá certo? Entendeu, Grazi? Sim, professor, muito obrigado. De nada. Quem mais tem alguma dúvida, crítica ou sugestão? Mais alguém? Ana Beatriz, Ana Ladeia, Augusto, Caio, Crítica nenhuma, professor. Sua aula é ótima. muito Rápida. obrigado. Hoje é rápido, hoje foi rápida, mas é uma aula prática, rápida, expositiva e interessante. É o único dia na semana que eu acordo feliz. Muito obrigado, Flavinha. É uma aula bem objetiva, né? Plínio, tudo muito claro. Tudo certo, Augusto, beleza? Quem mais aqui, gente? Elia Mari, minha 05 para Flavinha. Plínio, vou dar menos 05 para você, viu? Tudo certo, Abner. Quem mais? Elia Mari, minha aluna do Saju também. Tudo certo, ótima aula, muito obrigado. Quem mais aqui, gente? Flávia, as duas Flávias.
Tudo claro? Tá tudo ok, professor. Beleza, Vanessa, Ótima aula. tranquilo. Obrigado, Flavianca. Tudo ok, Anca? Jaine, modelo, youtuber. Quem mais? João. Ok, João, você que chegou agora. Não posso nem te perguntar se tem alguma dúvida, se não viu a explanação. Por favor, assistir a aula, viu, João? Vai ficar salva. Vou até parar, gente, a gravação para não ficar grande.